Bom dia, meus queridos irmãos. Nós estamos hoje estudando a lição número 8, A Espera do Mestre, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Essa lição foi postada no grupo da classe na semana passada, a lição da EBD por EAGE. Então eu não tinha gravado, hoje eu estou gravando e deixando com a minha participação, os meus comentários, né? E estaremos na nossa classe amanhã, nesse domingo, dia 28, ao vivo, gravando ao vivo, a lição 9. Estaremos tendo a nossa aula presencial e a lição 9 será gravada no decorrer da aula lá nas dependências da Primeira Igreja Batista em Nilópolis. Nós vamos então orar, então nesse momento estaremos orando, pedindo a orientação, a direção de Deus sobre aquilo que iremos fazer aqui. Meu Deus, muito obrigado por estarmos diante da Tua presença, por podermos estudar a Tua palavra. Queremos Te pedir, Senhor, que Tu tenhas misericórdia de nós, da minha vida, Senhor, que Tu possas usar-me como um instrumento Teu para a condução desse estudo, Senhor, da Tua palavra. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito possa usar a minha boca, usar a minha mente, o meu intelecto, para que aquilo que aqui seja dito, Pai, venha totalmente de Ti, meu Deus, e que sirva de crescimento espiritual a todos quantos estiver vendo e ouvindo. Toma-nos nas Tuas mãos, abençoa-nos grandemente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A cidade de Tessalônica, ela existe até hoje em dia, e ela situa-se no território da atual Grécia. Tessalônica teve a primeira carta escrita por Paulo. É quase certo que ele escreveu essa carta aos Tessalonicenses lá quando ele estava na cidade de Corinto, onde Silas e Timóteo, também remetente da carta, estavam com ele. Silas pode também ser chamado de Silvano, lembrando que Silvano é a forma latina do nome Silas. Eles eram missionários em Tessalônica, uma cidade muito importante, era a principal conexão marítima com Roma e até hoje é a segunda maior cidade da Grécia. O grande tema da carta é sobre a divindade de Cristo e a sua volta. Ele inicia agradecendo a Deus pela igreja, por sua fé e amor demonstrado aos irmãos. Timóteo é quem traz essas boas notícias a Paulo, mas relata alguns problemas que lá ocorriam. O que alegrava o coração de Paulo era saber sobre o crescimento espiritual da congregação. Então nós estaremos lendo em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Faremos uma leitura do início, depois leremos também de 13 a 18. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Ou seja, para que cresça na graça e no conhecimento de Deus. Porque vós bem sabeis, que mandamentos vos temos dado pelo Senhor, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum,
porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto abundeis cada vez mais, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Nesse trecho, Paulo está fazendo algumas advertências, algumas admoestações aos Tessalonicenses para que eles se guardem do pecado, para que eles não façam as coisas que os gentios, que aqueles que não conhecem a palavra, fazem. E aquilo que outrora, que no passado, eles faziam, já que eles estavam vivendo uma nova vida, convertida ao cristianismo. Então eles teriam que ter uma vida diferente, teria que haver novidade de vida. Aí na outra parte começa a falar sobre a ressurreição e a vinda de Cristo, que também foi um ponto muito polêmico entre os Tessalonicenses e que nós estudaremos na lição 8 hoje e também na próxima, na lição 9. Versículo 13 nos diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Dormem são os que já estão mortos, os que já estão do outro lado da vida. Para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, os que morreram com Jesus. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, para que não houvesse ansiedade, para que não houvesse preocupação acerca da ressurreição, acerca da volta de Jesus, que se tornou um problema dentre os tessalonicenses, tá? Porque eles não estavam tendo paciência em aguardar essa vinda, essa segunda vinda de Jesus. Liderança na igreja. Vem do versículo do capítulo 2, de 1 a 12. Né? Então vejamos. Assim como existe uma liderança em casa, é o pai, a mãe, exercendo o seu papel, como em todas as instituições humanas, também é fundamental na igreja, assim como em todas as instituições humanas, que sempre tem quem esteja liderando, também é fundamental que a igreja tenha uma liderança, para que ela cresça. A atitude do líder pode fazer toda a diferença no crescimento
se ele for atuante ou não. E como foi a atuação dos missionários ali em Tessalônica? Apesar de enfrentar oposição, serem maltratados e ultrajados em Filipos, onde está em capítulo 2, versículo 2, confiando em Deus, conseguiram anunciar com ousadia o Evangelho lá aos Tessalonicenses. O comportamento de Paulo foi de extrema honestidade, não agindo com engano, nem com impureza. Está lá no capítulo 2, versículo 3, que nos diz: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Paulo teve uma postura ilibada, isenta de qualquer atitude suspeita, desonesta, imoral, que não estivesse em consonância com a palavra de Deus. Então ele pôde entrar e sair com a sua cabeça erguida, já que ele não deu em nenhum momento mau testemunho ali como um missionário, como um pregador da palavra de Deus. Como uma mãe, do capítulo 2, versículo 7, diz, quando diz: antes fomos brandos entre vós como a ama que cria seus filhos. Como uma mãe que acaricia os seus próprios filhos, ele usou de linguagem abençoadora, sem bajulação, sem puxar o saco das pessoas, falando no popular, né? Mas de forma abençoadora. E não trabalhava por ganância, não era para querer ganhar dinheiro, para querer explorar ninguém, porque de graça foi dado, de graça foi recebida. A graça de Deus é um favor imerecido, e essa graça de Deus, a palavra de Deus, não foi cobrada daquelas pessoas ali. Atitudes de mansidão e carinho. Embora pudesse até exigir o seu sustento, pedir para que providenciasse o seu sustento, ele não o fez. Mas ainda como um pai, ele trabalhava dia e noite para não viver às custas de nenhum deles, de nenhum dos habitantes de Tessalônica. Sua vida era exemplo de equilíbrio, de um modo piedoso, justo e irrepreensível para com eles. E então ele os exorta, e isso de modo individual, a cada um, para que vivam de modo digno de Deus, para que cada um estivesse vivendo realmente segundo a vontade de Deus. Apesar de ter dado tanto exemplo de trabalho, um problema estava acontecendo na igreja de Tessalônica, devido a uma interpretação errônea acerca da volta de Cristo. Embora estivessem praticando o amor fraternal, eles estavam deixando as suas obrigações e trabalho. Viver tranquilamente e se comportar em sociedade de tal modo que não precise depender de outros para se sustentar. A iminência da volta de Cristo não pode ser motivo para a preguiça. Uma vida diligente de trabalho, cuidando do que é seu e trabalhando com as próprias mãos, é uma reputação que o cristão precisa ter. Há dois extremos que precisam ser observados quanto à questão da volta de Cristo e a vida cotidiana. Primeiramente, a inércia foi usada pelos tessalonicenses
para não trabalhar, porque Cristo estava voltando. Esse era o pretexto dito, né? Para não se trabalhar. O outro extremo é viver só para o trabalho e para esse mundo, ou seja, viver só para o trabalho sem dedicar nenhum minuto, nenhum instante do seu tempo para adoração, para servir a Deus. Esquecendo-se do dia da morte ou da volta de Cristo, como faz o mundo atual, agindo como na parábola de Jesus, em Lucas 19,14. Não queremos que este reine sobre nós. Embora a igreja crescesse, o apóstolo passa a instruí-los na sequência, em um assunto que trazia grande desconforto, que era justamente a questão dos que dormem no Senhor. A questão dos que dormem no Senhor, aqueles que morreram em Cristo. Isso gerou polêmica. A outra polêmica gerada entre os tessalonicenses era que, com a ideia de que eles deveriam se preparar para a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, muitos deles paravam de fazer aquilo que eles faziam, pararam com o seu trabalho e estavam dependendo da ajuda alheia. Então essa atitude foi condenada por Paulo, porque a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, não foi revelada a ninguém, nem a ele próprio. Só o Pai tem conhecimento disso. Então eles estavam se antecipando, estavam radicalizando nesse sentido. De querer interpretar ao pé da letra, porém fugindo do verdadeiro sentido da palavra, em que há uma chamada à santidade, à mudança de vida, mas ninguém precisava parar de trabalhar, porque isso aí é uma necessidade, tá? Então Paulo estava ali cobrando isso deles, chamando a atenção deles que essa atitude não estava certa, que isso não podia acontecer daquela forma. Depois, no item 2, vem os mortos em Cristo, que vem no capítulo 4, de 13 a 18, que nós lemos agora há pouco, todos esses versículos. Paulo não queria que os tessalonicenses ficassem na ignorância acerca da morte dos que dormem, dos que foram chamados pelo Senhor, chegou a sua hora, cumpriu a sua missão na terra e não vivem mais nesse plano material em que vivemos. O fato é que a morte nos acompanha desde o primeiro dia de vida. Morre-se fisicamente e o ser humano é a única criatura que tem consciência da morte como um fato inevitável. A única criatura de todas as criações de Deus, quem sabe que vai chegar a sua morte, é só o ser humano. Mas para o crente há mais uma possibilidade. Além da morte, esperamos a volta de Cristo. Sobre os que dormem, 4,13, é uma metáfora, uma linguagem figurada, que era usada na antiguidade pelos gentios, pelos judeus e posteriormente pelos cristãos, em referência aos que já morreram. Dormem são os que já morreram. Quando ele cita aqueles que não têm esperança, 4,13, está se referindo aos que se amarguram, pois a morte se apresenta sombria e pavorosa para eles. Mas para os que creem que Jesus morreu e ressuscitou, creem também que os que dormem voltarão com Cristo.
e a ressurreição de Cristo, que dá esperança no futuro, e o crente pode dizer: para mim, o morrer é lucro, que está em Filipenses 1:21. O morrer é lucro e o viver é Cristo. O morrer significa para o cristão estar junto de Deus, estar próximo de Deus. Então, morrer não é o fim total, é o fim da vida carnal, da vida material, mas há uma vida eterna espiritual ao lado de Deus. Nós cremos, nós temos essa convicção à medida em que nos convertemos, em que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, à medida em que a nossa vida está dirigida pela vontade de Deus. No item 3, sobre a volta de Cristo. Diante da realidade da morte, qual é o sentimento comum aqui no texto? Fica clara a intenção de Paulo de demonstrar algo que vai ocorrer de forma natural e que ninguém precisa ficar com medo, triste ou apavorado pelo que vai acontecer. Por isso acrescenta: para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. 4:13. Quem é que não tem esperança? Quem não crê em Deus, quem não espera nada além dessa vida carnal e material que nós temos. São esses os que não têm esperança. Portanto, podemos sentir saudades dos que partem, mas temos esperança de reencontrá-los na volta de Cristo. Ele afirma que Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. 4:14. Na parousia, e Paulo insiste que esta é uma palavra do Senhor. Acontecerá o seguinte: a parousia, na volta de Jesus, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Quem será ressuscitado? Os que estão mortos, os que morreram em Cristo. Depois nós estaremos sendo julgados por Deus e arrebatados. A seguir, passa a relatar uma série de acontecimentos que ocorrerão na volta de Cristo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Capítulo 4, versículo 16, de 1 aos Tessalonicenses. A volta de Cristo foi a promessa feita pelos anjos em Atos 1:11. Varões galileus, este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Isso significa que a volta do Senhor será visível, pois todo olho o verá de forma pessoal e corpórea. Em 4:16 diz-nos: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, todos os que constituem a igreja, bem como os santos do Antigo Testamento, serão os primeiros a se encontrarem com o Senhor. E em 4:18 diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Esse arrebatamento se dará somente depois da ressurreição corpórea dos mortos e será um acontecimento público. Vemos que o grande objetivo do apóstolo em apresentar esse tema foi para consolar os aflitos e confusos pela morte dos seus queridos. Mas ele continua no capítulo 5 instruindo a igreja sobre o arrebatamento dos salvos. Então nós sentimos saudades
sentimos falta daqueles nossos parentes, daqueles nossos amigos que já se foram. Porém, nós sabemos que a nossa vida é limitada. Todos nós, um dia, iremos morrer. Iremos sair desse corpo que a gente tem. E depois da nossa morte, ou nós iremos para um descanso eterno, se estivermos aceitado Jesus, se estivermos proclamando Jesus como nosso Senhor, ou para a morte eterna, se não tivermos essa certeza da fé, da salvação. E aí, já se define claramente a situação, né? O encontro com o Senhor, que é o item 4, que está no capítulo 5, a partir do versículo 1 até 11. Cristo receberá nos ares, por entre as nuvens, a sua igreja amada. A lei da gravidade que empurra todos os corpos para baixo, para o centro da Terra, e que permite que a gente ande, que a gente não esteja flutuando, mas sim andando sobre a superfície, não agirá nesse momento, porque o arrebatamento será, nós estaremos de baixo para cima. Seremos arrebatados, puxados por Deus. Então terá uma força contrária à força da gravidade, que empurra os corpos para o centro da Terra, que nos mantém firmes na superfície. Pois todos os poderes estão submetidos ao Senhor. Aleluia! Paulo continua seu ensino relembrando o que os profetas e o próprio Senhor Jesus já haviam ensinado. E essa é uma doutrina consoladora. Os primeiros cristãos viviam na expectativa desse grande dia do Senhor. E por isso sua influência foi tão poderosa na pregação do Evangelho, pois o Senhor estava para voltar a qualquer momento. O dia do Senhor era uma expressão usada tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e se refere ao dia do juízo de Deus. Quanto aos tempos de épocas desse acontecimento, os tessalonicenses não precisavam de novas informações, pois eles já sabiam, assim como nós. Precisamos sempre trazer à memória esse grande e terrível dia. Já está chegando e devemos estar preparados, pois virá como o ladrão. De noite será repentinamente e surpreenderá a todos. Você está preparado para a volta do Senhor? É uma reflexão pessoal, né? Para cada um de nós pensar, fazer uma análise daquilo que tem feito, daquilo que tem agido, de como se pensa na nossa vida, né? Uma análise pessoal e direta com Deus, ou a sós com Deus. Bem, então vejamos, o apóstolo relembra uma advertência. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. No capítulo 5, versículo 3, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então vejamos. Os não salvos estarão em perigo e em total desamparo. Hoje todos desejam paz, mas se recusam a estar em paz com Deus, que é a verdadeira paz. O único caminho
para a verdadeira paz. Todos os meios e recursos são usados hoje, mas são insuficientes para trazer a paz. Nós vemos e ouvimos notícias sobre armamentos, terrorismo, rumores de guerra, violência de inúmeros tipos, né? E sabemos que somente o príncipe da paz será capaz de implantar a verdadeira paz. A ilustração das dores de parto refere-se àquela que está para dar à luz e mostra que a vinda será repentina e irreversível. E nesse versículo nos diz que de maneira nenhuma escaparão e os sofrimentos se tornarão tão intensos e agudos como guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, agitação mundial, incredulidade e esfriamento da fé, sinais no sol e na lua. Estes serão os sinais mais fortes de que Cristo está voltando. Então, essas coisas estão lá no Apocalipse. E é bom lembrar que as profecias do Apocalipse, a grande maioria delas não se cumpriram. E o livro do Apocalipse trabalha com uma linguagem figurada. Não traz as expressões de uma forma direta. Então tem que se interpretar, ver o contexto em que aquilo ali foi escrito, os objetivos de Deus para a humanidade ao revelar a João, que escreveu o Apocalipse, né? Poder ter colocado aquelas coisas ali. Então vejamos. Esses serão os sinais de que Cristo está voltando. Qual deve ser o nosso comportamento? Nós somos filhos da luz e do dia. Versículo 5, capítulo 5. Nenhum ladrão poderá nos surpreender, pois não somos da noite nem das trevas. A postura do crente diante dessa situação deve ser estar bem acordado, vigiando, como pessoas sóbrias. Temos à nossa disposição uma vestimenta especial, que é para nos proteger naquele dia mau, a couraça da fé e do amor, o capacete da esperança e da salvação. Capítulo 8, do versículo 5. Não fomos destinados por Deus para a ira. 5:9. Ou seja, para sucumbir naquele dia mau, mas destinados para receber a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, quer estejamos vigiando ou venhamos a morrer, que está lá no versículo 10, viveremos juntamente com o Senhor. O que se espera do crente é uma atitude completamente diferente do mundo. Tem que haver diferença. Tem que se definir que nós somos sal. Sal tempera, dá sabor, salga. E não precisa se encher uma comida de sal para que ela tenha sabor. Então o sal, nós temos que agir como sal, fazer a diferença com a nossa vida. E isso vai falar muito alto quando vermos quem nós somos, o que nós fazemos, e quando for encontrada coerência entre o que nós dizemos e o que nós fazemos, entre as nossas atitudes e as nossas palavras. Então vejamos, Paulo, aqui a gente vê o seguinte:
Nós somos destinados para receber a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, por isso precisamos estar vigiando, ou venhamos a morrer, viveremos juntamente com o Senhor. O que se espera do crente é uma atitude completamente diferente do mundo. Paulo passa a orientar até o final da carta como se deve agir como verdadeiro crente que espera pelo seu Senhor. 5, de 11 a 28, capítulo 5, de 11 a 28. Exortar uns aos outros, edificar os irmãos, honrar os que presidem na igreja, ter paz uns com os outros, admoestar os desordeiros, consolar os desanimados, sustentar os fracos, ser paciente, não retribuir o mal com o mal, alegrar-se sempre, orar sem cessar, dar graças por tudo, não extinguir o espírito, não desprezar a palavra, examinar tudo e reter o bem, abster-se da aparência do mal. Em um mundo caótico, somos chamados para iluminar de uma forma tão especial. Você está vivendo nessa expectativa da volta de Cristo? Você está se preparando para a volta de Cristo? Para poder ser arrebatado e estar na glória? Ou você está vivendo de forma em que vai ficar para viver a grande tribulação? Vamos pensar, né, irmãos? Vamos refletir sobre esse questionamento, sobre a nossa vida, sobre a nossa consagração, sobre aquilo que a gente deve fazer no nosso relacionamento com Deus. Na conclusão, nos diz o seguinte: a igreja em Tessalônica era uma igreja forte e crescente em amor. Era uma igreja não tão problemática quanto era a igreja de Corinto, que estava toda dividida, né? No entanto, apesar de ter sido evangelizada por missionários que lideraram com dignidade e amor, ensinando as doutrinas da fé, ocorreram erros de interpretação quanto aos mortos e quanto à vinda de Cristo. Eles ainda eram ignorantes quanto à ressurreição dos mortos e tinham uma visão da vinda de Cristo equivocada, o que os deixou de trabalhar, pararam a sua vida. Viviam inconsistentes e dependendo dos favores alheios. Por quem? Aqueles que deixaram de trabalhar para esperar a segunda vinda de Jesus. Paulo os exorta a retornar ao trabalho para viver dignamente e ensina sobre o grande e terrível dia do Senhor, que para os ímpios será um dia de pavor, mas para os crentes um dia de glória, pois se encontrarão com o Senhor e todos os salvos da terra. Deve-se viver uma vida honrosa agora, aguardando esse grande acontecimento, e devemos estar alertas, pois não sabemos o dia e a hora, mas esse dia chegará e devemos estar vigilantes e felizes. Para pensar e agir, como você tem se comportado diante da morte de um ente querido? Você tem crido que o Espírito Santo consola seu coração?
ou está se desesperando, não se conformando com a ida daquele ente querido? A escatologia é uma doutrina que nos deixa em suspense quando começamos a estudá-la. Mas a realidade é que iremos todos enfrentar a morte ou veremos a volta de Cristo se estivermos vivos. Você se sente preparado para esse momento? Não precisa responder para ninguém. Você vai responder isso para Deus, na sua oração pessoal, naquele devocional que você faz diariamente, buscando a orientação de Deus. Então vejamos aí sobre a escatologia, né? Então você se sente preparado para esse momento? A escatologia é o estudo dos últimos tempos. A escatologia é o ramo da teologia que estuda, que explica o Apocalipse. E mesmo com as suas linguagens figuradas, tem coisas que Deus não revelou completamente, né? Então, Deus é soberano, Deus faz aquilo que Ele quer no seu tempo, no devido momento. Não podemos perder esta noção. A expressão consolai-vos uns aos outros é citada várias vezes. É motivo de grande alegria ter a segurança da vida eterna e poder consolar e exortar quem está em dúvida sobre o futuro. Você tem consolado os outros? Mais uma questão para reflexão pessoal, para se definir entre você e Deus. Mais ninguém, né? Você precisa estar buscando ao Senhor, né? Então, quando a gente vê que o tema da nossa lição, a espera do Mestre, essa espera é longa. Essa espera não pode ser antecipada. Essa espera tem que ser vivida com fé, com perseverança, com consagração da nossa vida a Deus, que trarão diretamente como consequência que é um bom testemunho diante das pessoas com as quais nós convivemos. Não podemos perder isso de vista, né? Então a gente precisa estar crendo que um dia Jesus vai voltar. Mas enquanto Ele está aqui, nós temos que viver segundo a sua vontade. Ele nos capacita, Ele nos prepara para enfrentar as diferentes situações que podem vir a fazer parte da nossa rotina ou não. Então vamos estar orando, irmãos, pedindo a Deus que nos dê esse discernimento para a gente viver segundo a sua vontade e não agirmos de forma inadequada. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra que pode ser ministrada, pela Tua direção, pelo Teu poder. Queremos nos colocar nas Tuas mãos, Pai de amor, e rogar pela Tua graça, Tua bênção, pela Tua direção sobre todos os nossos irmãos, os que estão vendo e ouvindo essa aula, que Tu tomes a nossa igreja nas Tuas mãos, ó Deus, a nossa classe da escola bíblica discipuladora, cada irmão, a vida da nossa professora Jália, seja, ó Deus, com os nossos familiares, orienta-nos, ó Pai, a cada dia, dá-nos a Tua direção. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, muito obrigado pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.